Oi, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Pega o livrinho de vocês de história, porque vamos dar continuidade ao assunto da aula passada, que foi sobre os africanos. Lembra que a tia falou sobre os africanos? Então, pega o livrinho de vocês e abram na página 20, onde tem africanos fora da África. Bora lá? Vamos lá? Tem assim, ó. Ao longo de alguns séculos, os africanos atravessaram o Oceano Atlântico em enormes navios, onde muitos morriam enfrentando péssimas condições de higiene, saúde e alimentação. Lembra que tia falou que os africanos, eles atravessaram o Oceano Atlântico, saíram da África, vieram para cá, para o nosso continente, para a América, especificamente aqui, muitos africanos vieram para o Brasil e eles vieram em navios negreiros. Nesses navios, tia, mas eles vieram de navios. Eram péssimas as condições dos negros. Por quê? Eles não vinham na parte de cima do navio, apreciando o mar, né? Vendo aquele oceano lindo, observando a paisagem. Não, pelo contrário. Não era uma viagem que eles faziam de lazer. Pelo contrário, eles eram forçados a entrarem nesses navios. Eles ficavam na parte de baixo, onde se chama o porão. A parte do porão era onde eles ficavam, sem ventilação, sem nenhuma condição de higiene, sem uma alimentação adequada, sem nada. Então eram em condições miseráveis mesmo que os negros vinham para cá. Outra coisa, eles foram arrancados de sua terra, de sua cultura, de sua comunidade. Eles eram obrigados a reconstruir seu modo de vida, enfrentando a árdua condição da escravidão. Ou seja, tinham uma vida social no seu país, na sua cidade, com a sua cultura. Então eles foram forçados a sair de lá. É como se vocês, né? Vocês estão lá na casa de vocês, direitinho, assistindo, brincando. Chega uma pessoa, pega vocês, tira vocês da casa de vocês, coloca em outra casa. E aí, como é que vocês vão se sentir? Vão se sentir bem? Não vão. Não é isso? Então foi assim que aconteceu com os negros. Eles foram forçados a deixar o seu país de origem, a sua terra natal, a sua cultura, as suas tradições e viver em outros lugares, conhecendo novas culturas, trabalhando num trabalho duro. Porque uma coisa é você sair, eu vou conhecer a Europa. Você está indo conhecer, você está indo se divertir. Outra coisa é você ser forçado a isso. Então foi isso que aconteceu com os negros devido à escravidão. Aqui na foto, observa aí a foto no livrinho de vocês. Tem aí, ó, nesta obra do artista Juan Maurice Rugendas, de cerca de 1830, retratou-se como os africanos capturados eram transportados em navios negreiros. Então, olha as condições que os negros viviam. Eles vinham para cá, estão vendo? Então, sem nenhuma condição, um amontoado em cima do outro, crianças, adultos, homens misturados com mulheres, eram todos assim, viviam nessas condições miseráveis. Bora lá. Tem aí, a dispersão de africanos para outros continentes foi um movimento muito significativo. Mais de 40 milhões de pessoas foram deportadas de seus lugares de origens, principalmente para a América e para a Europa, pelo comércio escravista praticado pelos europeus. Então, como tia falou, os negros saíram de lá da África e foram para outros continentes, mais especificamente para a Europa, onde os portugueses já tinham também colônia, e aqui para a América, mais especificamente para o Brasil. Porque eles tinham colônia aqui no Brasil e eles precisavam da mão de obra, porque tentaram escravizar os indígenas, mas não conseguiram. Então, daí, eles precisaram trazer os escravos para suprir a necessidade da mão de obra. Vamos lá. Tem assim, ó. Assim, constituiu-se uma das maiores diásporas da história. Mas, tia, o que é diáspora? Bora lá. São dispersões de povos de seus locais de origem, ou seja, quando as pessoas saem do seu local onde nasceu, por guerras, conflitos, religião, política, entre outras coisas. Ou seja, vamos supor que eu nasci aqui no Brasil. O Brasil vamos supor não, né? Tia nasceu, lógico. Tia nasceu no Brasil. E tia tem que sair do Brasil, vamos supor que eu vou para a China. Então, eu saí do Brasil, porque aqui no Brasil estava tendo muita guerra,
eu estava sofrendo perseguição política, então eu vou para a China. Então, diáspora é quando acontece isso, quando a pessoa sai, deixa seu país natal, sua terra natal, e vai para outro país devido a isso, a perseguição política, a guerras e etc. Bora lá. Aí tem aí, ó, há de africanos que foram obrigados a viver em diversas regiões do mundo do outro lado do Oceano Atlântico. O Brasil foi a região que mais recebeu africanos escravizados e ainda é, nos dias de hoje, o país com maior número de descendentes de africanos do mundo. Ou seja, o Brasil foi o país que mais recebeu africanos e é hoje aqui no Brasil que tem mais descendentes desse povo no mundo. Ou seja, mais descendentes de povos negros. Por quê? Foram muitos os africanos que vieram para cá, para o Brasil, forçados, tirados do seu local de origem, da sua terra natal, para vir trabalhar como escravo aqui. Aí no jogo rápido vocês vão responder, tá bem facinho, tem assim: desembaralhe as letras e descubra palavras que completam as frases. Letra A. Os africanos eram obrigados a atravessar o oceano. Tem o nome do oceano aí, vocês vão colocar aí, tá? Desembaralhe as letrinhas para ver. Começa com A. Na letra B tem: a dispersão forçada de pessoas para outros continentes é chamado de aqui, ó, esse nomezinho vermelhinho aí, vocês vão desembaralhar e vão achar. Coloca na página 21, que tem diversidades de povos africanos. Bora lá na 21. Tem aí, ó. A África é um imenso continente com uma grande diversidade de povos. Antes da chegada dos europeus, cada povo vivia do seu jeito, com diferentes línguas e modos de vida. Lembra que Tia Gi falou que o continente africano é formado por 54 países? Então, por ter essa grande quantidade de países, a variedade da cultura negra era imensa. Línguas também faladas por eles, também bastante línguas, devido a tanto país ali naquele continente. Bora lá. Alguns povos estavam organizados em pequenos povoados. Existiam também grandes reinos e impérios. Olha para aí. Tia, existiam reinos e impérios, existiam. E vocês acreditam que pessoas escravizadas viviam ali nas suas cidades, né? Viviam bem, tinham casas, tinham propriedades e de repente foram escravizados, deixaram seu país, deixaram sua casa e vieram para um país diferente. Se viessem para viver em liberdade, ok. Pelo contrário, deixaram sua liberdade lá, vieram para cá viver como escravos. É triste, gente. Eu lembro que o ano passado, no 3º ano, hoje é essa coleguinha, eu não vou citar o nome dela, tá, gente? Mas ela tá no 4º ano e ela é muito sensível. Então, ela assim, ela gosta muito de história. Ela ama as aulas de história. E quando eu comecei a falar sobre a escravidão, o ano passado, de repente ela começou a chorar. Aí os meninos dizendo assim: tia, fulana tá chorando. E eu, oxe, por que tá chorando? Não entendi o porquê. O que foi que vocês fizeram com ela? Tal, e fui falando com a coleguinha e ela chorando. E chorava mesmo de soluçar. E nada acalmava ela, não. Foi que eu retirei ela da sala. Vem cá pra conversar com tia. Calma, e dei água a ela. O que foi que aconteceu? Quem foi que mexeu com você? Não, tia, não é nada não. Ela bem baixinho. Não, tia, não é nada não. É porque eu não gosto de escutar que os escravos sofreram, tia. Os negros sofreram muito. Então ela chorou tanto que até eu me comovi. Na hora, eu tô rindo agora, gente. Mas na hora foi tão triste assim de ver a emoção daquela criança sentindo, né, a dor do que os negros passaram. Porque hoje, graças a Deus, não. Hoje o negro tá aí conquistando seu espaço. Ainda sofre racismo? Sofre sim. Racismo, discriminação, sofre. Mas o negro tá aí conquistando cada dia mais seu espaço, vivendo em liberdade, né? Entre aspas. Mas então ela disse: não, tia, eu quero continuar, eu vou continuar, porque me dói saber o quanto os negros sofreram. Eu disse: realmente, tia, mas é importante a gente saber. Então ela voltou para a sala e continuou, assistiu toda a aula sobre os negros africanos. E é isso, gente. Os negros sofreram bastante. Mas vamos lá, continuando. Gente, eu não sei se vocês estão ouvindo aí no vídeo uma zoadinha, como se fosse é porque eu tô gravando o vídeo no quarto. E o vento aqui tá daquele jeitinho, tá soprando, tá suando aos ouvidos mesmo.
Então, se vocês ficarem ouvindo um barulhinho de não é fantasma não, tá, gente? É o vento soprando mesmo. Bora lá, continuando. As sociedades mais populosas se formaram em torno de cidades. Algumas eram bastante exuberantes e contavam com sistemas administrativos para controlar o comércio, entre outras atividades. Então, lembra que Tia falou agora há pouco que existiam também grandes reinos e impérios lá na África? Então, as cidades mais populosas se formaram em torno de cidades. Algumas eram bastante exuberantes, ou seja, bastante bonitas, cidades bonitas, cidades ricas até. Então, era bastante exuberante e tinha sistemas administrativos para controlar o comércio, entre outras atividades. Comércio que existia lá, entre outras atividades realizadas por eles. Também existiam cidades que se constituíam em pequenas comunidades. As decisões eram tomadas pelos chefes das aldeias e a vida coletiva era baseada nas atividades de subsistência. O que é isso, tia? É quando eles plantam, principalmente trabalham com agricultura, com pecuária, com artesanato, para a sua sobrevivência. Ou seja, eles produzem para eles e o que sobra é vendido. Bora lá. A diversidade da cultura africana foi mantida ao longo do tempo, graças à tradição de guardar e transmitir oralmente as histórias desses povos por geração. Assim, os contadores de histórias africanas, como os griots, ajudaram a preservar a memória por meio da narrativa. Então, as pessoas lá na África, a cultura desse povo era mantida de forma oral, muitas das vezes. Então, os griots eram pessoas mais velhas que passavam essa tradição oralmente. Como os indígenas, os pajés, os caciques, eles não contavam as histórias que aconteciam nas tribos para as crianças, para os mais novos. Assim também acontece na nossa família. Os pais, os mais velhos, né, os avós, eles vão contando como era a vida antigamente, o que eles brincavam, o que eles gostavam de fazer, e a gente vai ouvindo e aprendendo. Hoje, no tempo da minha avó era assim, já hoje é assim. Então, acontecia assim na África também. Os griots eram responsáveis por contar, por manter a história daquele povo, por manter a tradição viva através da oralidade. Bora lá. Aqui, ó, tem a foto de uns griots, tá? Eles eram responsáveis por manter a história do seu povo, contando oralmente. E aqui tem um desafio para vocês. Tem assim: discuta com seus colegas quais eram as principais diferenças entre as pequenas comunidades e as sociedades mais populosas da África antes da chegada dos europeus. Por quê? Lembra que tia falou que essas pessoas viviam em liberdade na África? Tinham suas casas, tinham sua cultura, sua tradição. Depois que os europeus chegaram lá e escravizaram esses negros, eles perderam tudo. Então, vocês vão fazer o seguinte: as sociedades mais populosas da África se formaram em torno de cidades e contavam com uma administração para controlar o comércio ali da localidade e as outras atividades. Já sociedades, as pequenas sociedades, elas ali se constituíam, né? Elas eram orientadas por um chefe, né? Os chefes das aldeias, que orientavam aquelas pessoas ali, e eles eram responsáveis ali pelas atividades de subsistência, como tia falou. Então, eles eram orientados, as pequenas comunidades eram orientados por um chefe das aldeias, e a sua atividade eram em torno da atividade de subsistência, comércio, principalmente a agricultura, né? A pecuária, que era a criação de animais, o artesanato. Então, eles cultivavam, eles plantavam ali, eles criavam os animais para ter o seu sustento. O que sobrava é que eles vendiam. Bora lá. No segundo tempo. Você conhece alguém que exerça uma função parecida com as dos griots africanos? Debata com seus colegas a importância da transmissão de história, memórias e tradições para a cultura de um povo. Então, é muito importante o papel dos griots. Era muito importante lá, e para a gente também porque através da oralidade, através das histórias, a gente vai compreendendo. Estão vendo, gente, o barulho? Tia tá aqui, super afoita,
Mas não é não, é porque o vento tá muito forte. Mês de agosto é vento forte. Aí assim, eu tô preocupada porque vocês vão estar escutando esse barulhinho aí, mas sem problemas, tá, gente? É o barulhinho do vento aqui, porque tá bem próximo à minha janela, a janela do quarto. Então fica esse barulho na janela. Vamos lá, então vocês vão aí, no segundo quesito do desafio, citar pessoas mais velhas da sua família, como os avós, bisavós. Mantém a tradição da família. Os indígenas têm os pajés, têm os caciques para manter a tradição daquela tribo e assim por diante. Coloca na página 22, tá? Tem assim, ó, agora é sua vez. Página 22. Estão vendo os quadradinhos aí? Bora lá. Você irá montar um quadro com desenhos e informações sobre alguns de seus familiares, compondo um registro sobre a parte de sua história. Pesquise, se possível, uma fotografia de seus familiares mais velhos, como bisavós, avós, tios e pais. Descubra o ano em que cada um nasceu e produza desenhos inspirados nas fotografias, organizando-os em ordem cronológica, ou seja, do mais velho para o mais novo. Pesquise também a cidade onde cada um deles nasceu e a origem étnica das pessoas registradas. Embaixo dos quadros, escreva as informações que descobriu sobre seus familiares. Então, aqui, vocês... Então, tia deu pausa, gente, porque estava muito forte o barulho. Aí, tia deu uma pausinha e tá voltando agora para vocês. Bora lá. Então, aqui, ó, nesse quadrinho, vocês vão colocar aqui uma foto, tá? Se foi do vovô, se tiver do vovô, aí coloca primeiro do vovô, depois do papai e assim por diante. 4 fotos. Depois, aqui nas linhas, vocês vão escrever aí a cidade onde cada um nasceu. Papai nasceu em Recife, aí você coloca. Vovô nasceu em João Pessoa, coloca o nome da cidade. E depois a origem étnica, ou seja, se papai ele é de origem negra, se ele é negro, se ele é branco, se ele é pardo, você vai colocar aqui, tá bom? Vão colocar aí as 4... não achei 4 fotos não. Coloca a que você achar. Se achar do vovô, da vovó, coloca a cidade onde nasceu, tá? E coloca o grupo étnico, tá ok? Vai ficando por aqui na página 22, nossa tarefinha de história. E tia quer que vocês peguem o livro de geografia, porque tem uma atividade bem rapidinha para vocês fazerem. Na página 28 tá falando sobre trabalho voluntário. O que é trabalho voluntário? Trabalho voluntário é quando a pessoa faz um trabalho por amor, sem querer nada em troca, apenas ver a felicidade ali daquelas pessoas. Então, existem muitos trabalhos voluntários em hospitais, em creches, em escolas, em lares de idoso. Então, muita gente faz esse trabalho voluntário ou porque quer, vai de livre e espontânea vontade, ou porque trabalham em ONGs, tá? Então, aqui na página 28 de Geografia, tá falando um pouquinho sobre o trabalho voluntário. E na página 29 tem um relato também de uma pessoa que faz esse trabalho voluntário e tem aqui um jogo rápido, tá? Tá bem facinho para vocês. Tia vai deixar aqui essa atividadezinha para vocês de Geografia, o trabalho voluntário, página 28 e 29. Tem as perguntinhas do jogo rápido, bem facinho para vocês responderem. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês pedem para a mamãe entrar em contato com tia, tá ok? Vou ficando por aqui, me despedindo de vocês. Desculpa aí pelo barulhinho do vento, mas é assim mesmo, tá, gente? É porque tia, eu geralmente gravo no meu quarto, porque é um lugar mais reservado, é onde eu fecho a porta do quarto para ficar mais abafado, para não ouvir barulho. Mas, infelizmente, tem a janela no meu quarto, que assim, por uma parte é bom, tá, gente? Que é um vento ótimo. Eu abro a janela e nem precisa ar-condicionado, é ótimo. Porém, na hora de gravar, fica esse barulhinho, tá? Mas nada que dê para atrapalhar aí o ensino de vocês. Vocês aumentam aí o volume, tá? Do computador, do celular, e vai dar para vocês assistirem a nossa aulinha direitinho. Então, lembrando para vocês, a página de história para vocês responderem é a página 20, tá? Tem o desafio da página 21 e a página 22, tá bem facinho. A de geografia, leitura da página 28 e jogo rápido da 29, tá ok? Beijos, meus amores, e até a próxima aula.